Deus não houve confissão de incredulidade. Mas socorreu-os, claro, socorreu. E despertando ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O segundo aspecto de dormir aqui é que Deus quer que nós descansemos. Deus quer que eu e tu descansemos face às adversidades e aos problemas da vida. Pela fé nós podemos alcançar descanso. Embora a tribulação seja real, embora a perseguição seja real, embora a vicissitude seja real, Deus quer que eu e tu descansemos pela fé. Este dormir, primeiro, incredulidade, Deus não houve confissão de incredulidade. Deus houve confissão da fé, coração de fé, atitude de fé. E a fé, por sua vez, vem, Romanos 10, vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então nós vemos aqui que, depois do segundo aspecto, descansar. Deus quer que eu e tu descansemos. Descansemos. Quando nós estamos a passar por tribulação, eu não sei qual é a tua diversidade, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua vicissitude, não sei se é uma enfermidade terminal, mas Deus quer que tu descanses mesmo aí. Como? É possível, tudo é possível que Ele crê. Para os homens nada, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. E tudo é possível para aquele que crê. E nós somos chamados a crer. O meu justo viverá da fé, e se eu recuar, minha alma não terá prazer nele. Como está em Hebreus. Agora veja comigo, Deus quer que nós descansemos. Segundo aspecto. E depois de Jesus ter agido desta forma, terceiro aspecto, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse: porque sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Por isso Jesus fala da parábola do semeador. Uma caiu, a tal caiu, ela foi junto ao caminho, vieram as aves e comeram, representando o maligno. O diabo veio logo, ele apressa-se em roubar a fé, ele apressa-se em maniatar a fé. Este mar brandava como Golias. Esta é a mensagem. E os discípulos ouviram mais a mensagem de Golias e esqueceram-se da mensagem antes sobre a palavra do semeador, sobre a fé, sobre o grão de mostarda que Jesus estava a ensinar. Mas ele antes operou milagres e maravilhas, como nós vemos em Mateus 7, quando ele entrou na casa da sogra de Pedro e ele repreendeu a febre, e a febre desceu e ela os servia. E aqui, do mesmo modo, da mesma forma, Jesus estava a preparar os seus discípulos, e esta parábola do semeador e a palavra da mostarda não é por acaso, está tudo dentro de um contexto. E por isso nós precisamos de revelação do Espírito Santo. Nós precisamos da graça, do favor a cada dia de Deus. E então nós vemos aqui este aspecto, a autoridade. O aspecto que nós vemos aqui, Deus quer que nós dominemos, que nós exerçamos a autoridade. Mas primeiro, sobre o descanso, vamos ver Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror, nem de noite, nem da seta que voa de dia. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Tudo isto pela fé. Aqueles que habitam no esconderijo, precisamos de habitar. Primeiro, Jesus disse no Evangelho de João: tudo aquilo que tem os meus mandamentos e os guarda, se ele que me ama, aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu manifestarei a ele. E depois diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e o meu Pai amará, e eu amarei, e viremos para ele, faremos nele morada. Deus habitar em nós, mas é necessário nós habitarmos nele. Quantas vezes nós sabemos que Deus somos novas criaturas, porque tudo aquilo que está tudo aquilo que nasceu de novo, nova criatura é. O que era velho já passou, tudo se fez de novo, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, creio eu. E então ele diz que a nova criatura é, o que era velho já passou.
E nós sabemos disso, mas nós não habitamos nele. Ali estava Jesus no barco das suas vidas, representando as suas vidas no barco, entrou no barco, eles entraram com Jesus no barco. E ali representa também entrar, nós precisamos de entrar no barco, nós precisamos de entrar no barco e entrar no descanso. E muitas vezes nós obedecendo a Deus, Jesus disse, passemos para outra banda, Ele deu uma ordem específica. Então eles passaram para outra banda juntamente com Jesus no barco, mas mesmo nós andamos em retidão e em justiça diante de Deus, se levantarão do nada intempéries, se levantarão obstáculos da fé, se levantarão obstáculos da fé, se levantarão grandes dificuldades. E nós teremos que caminhar pela fé. Deus quer que descansemos. Aquilo que habita nos poderes do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E Deus quer que nós habitemos. Deus quer que nós descansemos. Habitemos. Entrar no descanso. Entrar no repouso. Mesmo diante das circunstâncias, sim. Mesmo diante de uma grande enfermidade terminal, sim. Deus quer que você descanse, repouse. E se você tiver que partir, você irá partir em paz pela fé. Como Estevão, sendo apedrejado, ele adormeceu, levantou seus olhos, viu Jesus Cristo levantado à destra do Pai, recebendo, dando-lhe honra, e ele entrou no descanso. Adormeceu. Pai, ainda teve pela mesma fé. Podia ficar amargurado, podia ficar, Senhor, como é que é possível? Amaldiçoou, só cai uma maldição. Não. Ele disse, estando num momento daqueles, que não é fácil o momento que Estevão estava a passar, mas pela fé olhou, ele pôs os olhos no autor da sua fé, e ele conseguiu passar pela morte, e venceu a morte desta forma, descansando nele, e adormeceu. E nós também podemos encontrar descanso nele. É suave e o meu fardo é leve. Na presença do Senhor há abundância de alegria, e à sua mão direita delícias perpetuamente, diz o salmista. E Deus quer que nós descansemos. O outro aspecto que eu quero frisar está aqui. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e quieta. E o vento se aquietou e uma grande mudança. Jesus falou ao mar, à natureza que estava enfurecida, sim. Jesus falou ao vento, sim. E ele tem ouvidos, sim. Tudo tem ouvidos quando Deus fala. Toda a criação, tudo o que foi criado tem ouvidos. Porque estamos a falar de uma autoridade suprema, de uma palavra suprema, de uma palavra criadora, toda poderosa, que do nada cria tudo. Então nós vemos aqui este terceiro aspecto. E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e quieta. E o vento se aquietou. Deus quer, o terceiro aspecto, Deus quer que nós dominemos, que nós subjuguemos as adversidades, as intempéries, as doenças, as enfermidades, o diabo, o mundo. Nós dominamos, nós fomos criados, fomos feitos, nós fomos resgatados, fomos salvos, nós fomos feitos uma nova criatura para dominarmos, não para sermos dominados. Talvez você nunca tenha visto a palavra de Deus deste Evangelho de Marcos 4 desta perspectiva. Porque a revelação e o entendimento vem de Deus. A sabedoria vem da boca de Deus. O conhecimento vem da boca de Deus. A revelação vem da boca de Deus. Quando Jesus, vamos ver em Lucas, quando Jesus 10, quando Jesus comissionou os seus discípulos, os chamou e os enviou com autoridade e poder, nós vemos esta ordem específica. Diz, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demónios nos sujeitam. E ele disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E disse-lhes, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Como? Quando eles exerciam autoridade. Satanás caiu do céu. De que forma? Ele foi destronado da vida das pessoas. Foi despojado do céu, destronado do céu.
foi expulso do céu. E agora ele é expulso da vida das pessoas. Por isso Jesus nos comissionou. E eis, Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes. Poder. Capacidade do alto. Autoridade. Para subjugar. Precisamos de autoridade e poder para exercermos domínio, subjugarmos as circunstâncias, as vicissitudes, as enfermidades e outras coisas mais. Eu vou mudar esta versão, porque eu não gosto de nada das nossas versões. As novas versões estão a ser feitas com o intuito, as novas versões são feitas com o intuito de diluir a palavra de Deus. A palavra de Deus perde a originalidade, perde a origem, perde a Gênesis. Por isso nós também estamos em Gênesis, a origem, ele perde a origem. A palavra de Deus é diluída, fica desfigurada, é tirada do contexto. Tantas atualizações que tiram do contexto. Nós precisamos de atualizações no nosso coração. Nós precisamos de atualizações na nossa mentalidade, na nossa mente. Não os conformeis com este mundo, mas transformados para a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa transformação interior que nós precisamos. Não nos conformeis com este mundo. Transformação da nossa mente, da nossa razão, da lógica, do entendimento humano. A nossa mente precisa ser mudada. Transformar a nossa mentalidade, nós precisamos ser transformados. Não é a palavra de Deus que precisa de atualizações. Ou de novas versões. Nós é que precisamos de ser a nova versão de Deus. E esta nova versão não gosto nada. Querem ver? Que eu vou-vos dizer como é que está. Então disse: façamos o ser humano à nossa imagem e ele será a semelhança de nós. Domina sobre o mar. Vejam. Agora vejam a outra versão. De 1969. Vejam a versão de 1969. Vou ter necessidade de vos mostrar. E agora vamos ver a versão de 1969. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a sua semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o reto que se move sobre a terra. Vejam a diferença da palavra. Como ela é mais impactante. Porque está quanto mais perto da fonte, quanto mais perto da fonte, aliás, quanto mais jorra da fonte original, melhor é. Vejam. E Deus abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Como é que eles tiveram esta autoridade, este domínio que Deus deu? Deus os abençoou e disse-lhes, proclamou a palavra de bênção sobre o homem. Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Vejam o que a palavra de Deus diz. Deus domina, Deus quer que nós dominemos as circunstâncias. Deus quer que eu e você dominemos. Vamos fazer uma súmula. Primeiro, Deus quer, um coração que recebe a palavra. Porque eu digo, por isso é que eu digo, este exemplo que nós temos aqui, dando continuidade sobre a palavra semeador e sobre a semente de mostarda. Quando Jesus fala a palavra semeador, ele diz o seguinte: o diabo arrebatou, que representa ali as árvores, arrebatou, estava no meio do caminho, o caminho calcado. Vocês já viram aqueles caminhos que nós fazemos com os pés? Duro, o coração também estava duro, mas ela ficou ali, não entrou na terra. Era uma terra dura, um coração duro também, representando um coração duro também, como os pedregais, igual. Mas aqui nós vemos que ela foi arrebatada logo. O diabo, o que ele faz é tirar os nossos olhos da palavra, como aconteceu com os discípulos. Eles aqui não colocaram a palavra na semente da palavra, na palavra foi semeada nos seus corações. Estes discípulos representam aqui estes tipos de coração. Mas Jesus estava aqui a dizer que era necessário o último coração. O coração, ou a terra boa. O homem bom do seu bom coração tira boas coisas.
E que bom, este homem bom, qual é? Aquele que foi regenerado, vivificado, aquela nova criatura, o homem da fé, o justo viverá da fé, o justo de Deus. E nós não podemos permitir que as circunstâncias roubem a nossa fé. Graças a Deus que isso não é possível. Sabem porque nós temos o Espírito Santo em nós, que nos fortalece, que se manifesta, que habita em nós e se manifesta. Então vemos que representa este tipo de coração a que caiu nas pedras, porque não tinha raiz, veio o sol e secou. Coração duro. Ouve com alegria a palavra, mas logo caiu entre os espinhos. As riquezas da vida e as soluções desta vida e as riquezas sufocam a palavra. Não a deixam crescer. E a primeira dos pedregais é que se escandalizam logo, eles se escandalizam. Por causa da palavra, escandalizam. Porque vem a perseguição, eles se escandalizam. Mas depois vem um bom coração. Aqui em boa terra. E era isto que Jesus estava a ensinar também aqui. Está tudo dentro de contexto. Por isso, depois Jesus aqui, nós vemos, primeiro aspecto, Deus não houve confissão de incredulidade, porque Jesus dormia. Segundo aspecto, Deus quer que nós descansemos dele, aquele que habita nos escondidos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vindo a mim todos estáis cansados, eu virei. Descansar. Diante das circunstâncias, Deus quer que nós descansemos. Primeiro, este aspecto da confissão da fé, ela anula a fé. Por isso foi infrutífera a seguir. Eles não tiveram as circunstâncias. Ficaram maniatados pela sua própria confissão. Porque a confissão errada traz fruto errado. Traz derrota. Ainda aumenta e evidencia mais a circunstância. Dá mais poder à circunstância. Dá mais poder à enfermidade. Dá mais poder ao inimigo. Dá mais poder ao pecado. Por isso nós precisamos confessar aquilo que Deus confessa. Como eu disse e friso, se Deus é um Deus de fé e se nós somos filhos de um Deus de fé, então é natural que nós confessemos aquilo que o nosso Pai confessa. A fé. O meu justo viverá da fé. Se eu recuar a minha palavra, a minha alma não terá prazer nele. Então vemos aqui a necessidade da confissão da fé. Segundo aspecto, nós vemos descansar em Deus. Diante das circunstâncias, descansar em Deus. Diante das circunstâncias, guardar a sua boca de confessar coisas erradas. Diante das circunstâncias, confiar em Deus, descansar em Deus. Entrar no descanso. Terceiro aspecto, exercer a autoridade, domínio. É aí que nós iremos agora entrar no terceiro aspecto, sobre exercermos a autoridade no nome de Jesus. Exercemos a autoridade e domínio sobre as circunstâncias. E iremos entrar agora no segundo aspecto, sobre a confissão da fé. Sobre a autoridade que Deus nos deu. E esse segundo aspecto irá trazer conflitos. Vencemos os conflitos interiores. Porque isto representa o conflito dentro. Quando vemos a circunstância, ela cria um conflito no nosso interior. Ou nós obedecemos à palavra de Deus ou não. Ou nós nos rendemos à evidência e aos factos que estão dentro de nós. E qual é a mensagem que transmite esta mensagem? Qual é a mensagem que transmite a circunstância? Neste caso, em específico, medo. Porque a morte, a vida estava em perigo. Porque dizia que o barco se enchia e ameaçava naufragar. Se não se pusesse termo àquilo. Então, meu amado, minha amada, nós precisamos de ter este tipo de fé. E a fé, por sua vez, vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 10 de Romanos, como ouvirão, aliás, no capítulo, creio que é 10 ou 12 Romanos, diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como quererão se não há quem pregue? E como serão enviados se não há quem disponibilize? Então nós precisamos de ter esses aspectos, todos esses aspectos que nós frisamos aqui, dar-lhe muita importância, toda a atenção a isto. Porque Deus quer que você viva da fé.
Deus quer que você se encha da fé. Por isso o apóstolo Paulo dizia que em Colossenses a palavra de Deus habita ricamente em vós, salmodiando, cantando, engrandecendo o Senhor, louvando, enchendo-nos do Espírito desta forma. O apóstolo Paulo disse: não erreis, porque tudo aquilo que o homem semear se ceifará. Se da carne se semearmos na carne, ceifaremos da carne a corrupção. Mas se semearmos do Espírito, nós ceifaremos a vida eterna. Precisamos ter atenção nisto. Estamos aqui, eles receosos, e Deus quer que nós tenhamos esta atitude. Por isso depois iremos ver os conflitos. A mensagem que esta circunstância trouxe. Todos nós passamos por isto. Uma conta da luz, uma conta da água, uma ameaça de sermos despejados, etc. Tanta coisa. Estamos no mundo de árduas batalhas. Mas Deus quer que você vença. Deus quer que você não ouça a voz. Não ouça a voz da circunstância, mas ouça a palavra que foi a palavra semeadora. Esta ela já foi semeada. Ela agora tem que brotar. Tira as pedras e as ervas daninhas do seu coração. Tira os espinhos do seu coração. Com a ajuda do Espírito Santo, vamos tirar tudo isso. Vamos ser uma terra fértil, para que Deus possa nos abençoar. Amados, está feita essa súmula. Eu voltarei a vós novamente com a segunda parte sobre os grandes conflitos. As armas da nossa malícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Combati o bom combate da fé. Acabei a carreira, guardei a fé. No demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor na força do seu poder. A segunda parte será extraordinária. Venha comigo daí e fortaleça a sua fé. Ganhe um novo vigor. E desta forma você sairá dominando, subjugando, conquistando terreno às trevas, consagrando-se assim mais ao Senhor. No nome de Jesus, obrigado pela vossa atenção, obrigado por terem feito companhia nesta viagem da Palavra de Deus, pelas veredas eternais da Palavra de Deus. Venha, mantém-se, delicice. Um grande abraço aos vossos corações, obrigado pela vossa paciência, pelo vosso amor. Compartilhe esta palavra. Se possível, dê um like, compartilhe esta palavra, ouça com atenção. Muitas vezes eu perdi grandes mensagens, perdi uma grande bênção da parte de Deus por não ouvir aquelas pessoas insignificantes. Toda a gente busca os grandes pregadores, as grandes palavras, mas não ouvem aqueles que Deus usa. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aquilo que o olho não ouviu, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e o coração do homem não subiu, são essas coisas que Deus tem para os que os amam. Que Deus abençoe rica-abundantemente. Até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Voltarei novamente aqui para falarmos desta segunda parte sobre os conflitos interiores, os conflitos exteriores, os grandes espirituais, e como vencê-las, como subjugá-las, quais as armas, como permanecer vencedor. No nome de Jesus, Deus abençoe. Até já.